a lua, uma mão a mais no mamoeiro madura, e eu aqui de vez em Madureira. A lua caiu de madura, feito rima por cima, pra mostrar que quem manda é a poesia. É, pois é. Quem diria, a lua é uma mão no meu pé de mamão. É, pois é. Quem diria, a lua é uma mão no meu pé de mamão. Depois de 40 anos e 1000 desenganos, eu tive que crescer. Ouço a voz do mamoeiro falando pra mim, Juju-jau, que é tudo ilusão. Tudo é, pois é. Quem diria, a lua é uma mão no meu pé de mamão. É, pois é. Quem diria, a lua é uma mão no meu pé de mamão. La luna, corazón de luz, ojo de cielo, anhelo de papaya pronta a madurar. La luna manda al agua y rima con fortuna, fortuna. Dale luna y poesía mi ciudad, ya lo ves. Sigo aqui cantando la luna como ya lo cantei. Já lo ves. Sigo aqui cantando la luna come già lo le cantei. Ormai dopo tanti inganni e 1000 delusioni che mi han fatto capire che c'è una voce che parla qui dentro di me, Juju-jau, che è tutto illusione. Neste momento me vem muito forte no meu coração a lembrança que eu, quando tinha 14 anos de idade, já fazem mais de 25 anos, eu vivi em São Paulo, na cidade onde eu nasci, uma cidade grande, mais de 20 milhões de habitantes. Eu olhava na janela da minha casa, de lá eu me perguntava, vendo as pessoas tristes, muitas perguntas sobre o futuro. É possível existir uma sociedade, uma comunidade, uma vida de pessoas que possam, mesmo vivendo com problemas, ser feliz? É possível viver uma vida feliz mesmo com problemas? Essa pergunta ficou no meu coração muito tempo, até que depois de alguns anos eu tive a graça de conhecer Frei Hans, e através desse encontro eu conheci o verdadeiro amor, um amor que mudou a minha vida. Eu me lembro uma outra coisa que marcou minha história. Quando terminei o estudo de teologia, eu estudei em Petrópolis, perto de Rio de Janeiro. Chegou a hora que o provincial, o superior nosso, deveria dizer para onde cada um vai. Eu tinha meus planos. Eu queria ficar lá perto de Rio, na Baixada, no meio dos pobres. Eu me sentia tão bem, tão amado, tão acolhido. Para mim era o paraíso. E quando o meu superior perguntou como eu penso no futuro, eu disse tudo o que sentia. Ele falou, fica tranquilo, você pode ficar neste lugar. E ele de repente me escreve uma carta, um confrade nosso está doente em Guaratinguetá e nós precisamos de você. Pega a tua mala e vai. Para mim foi como um golpe, eu estava perdido, chorei, mas eu tenho o voto da obediência
Com lágrimas nos olhos, preparei minha mala e fui para Guaratinguetá. Me lembro os primeiros dias, eu queria voltar de qualquer jeito. Mas depois, devagarzinho, descobri que Deus tinha um outro plano sobre minha vida. Conheci a Nelson, Iraci e tantos outros, e com estes jovens, mais tarde, nasceu a fazenda. Esta é minha favela, favela da Rocinha, onde eu moro, onde me droguei durante 15 anos, uso de cocaína, álcool. Hoje eu vivo uma vida tranquila, mas eu vou explicar para vocês como tudo começou. Comecei a usar drogas com 15 anos e fiquei nesse uso de drogas durante 15 anos. Ou seja, eu perdi 15 anos da minha vida. Atingi um estágio que, no começo da droga, eu confesso que foi uma lua de mel, mas eu fui enganado. E eu confesso a vocês que os meus 2 últimos anos de droga foram anos terríveis. Muita dor. Atingi um estágio onde ninguém queria ficar do meu lado. Ninguém. Somente minha esposa. 3 meses antes de eu tomar a decisão da minha vida, a decisão mais importante que eu tomei na minha vida, minha esposa disse para mim: nunca vou te abandonar. Eu tenho já o dinheiro guardado do seu enterro. Quando eu morresse, ela já estava com o dinheiro do enterro já preparado. Confesso a vocês que eu tentei tudo para parar de usar droga. Todos os grupos eu fui, mas eu não conseguia. E no último momento, na minha última vez que eu usei droga, eu fiquei 3 dias usando droga, direto, sem parar, sem dormir. E eu decidi, numa manhã, a me suicidar. Meu nome é Mônica, eu tenho 21 anos, eu estou na fazenda há 9 anos. E eu também tive toda uma vida de experiências com drogas, experiências com roubos, com várias coisas, porque também desde criança a minha mãe também já mexia com drogas, era traficante. Então, depois, quando eu vivi com a minha avó, também tive outro tio que foi assassinado por causa de drogas. Então, várias situações assim, Depois, com 8 anos de idade, eu comecei a usar drogas na rua. E depois eu fui conhecendo cada vez mais a parte ruim de roubo, de tráfico também, de prostituição, de tantas coisas, Depois, com uns 10 anos, eu fui para a FEBEM, fiquei 1 ano. E lá eu aprendi tudo de ruim. Tudo que já existia dentro de mim. Morei 2 anos na rua, na calçada mesmo. E isso só me fazia imaginar o que eu estava fazendo com a minha vida, A minha história começou com a minha infância. Eu vivia com meu pai e minha mãe. Eu vivia com meu pai e minha mãe em São Paulo. E meu pai era um alcoólatra. E meu pai batia muito na minha mãe quando chegava em casa. E foi a única coisa que eu recordo da minha infância. Do meu pai batendo em minha mãe ao ponto de expulsar ela para fora de casa. E expulsar a gente também para fora de casa. E eu, com 12 anos, não conhecia outra droga, já conhecia a cocaína. Então, comecei a roubar, a fazer muitas coisas. Com 19 anos já era pai. Hoje eu tenho um filho de 6 anos, já de 6 para 7 anos. E quando eu tinha 19 para 20 anos, e eu já vivia quase na rua. Eu já era traficante, porque eu não conseguia mais trabalho, nada, para poder me sustentar. Então eu tinha que vender droga, com o dinheiro que eu ganhava, consumia droga. Então eu era escravo da droga e do traficante. Vendia para poder consumir. E quando não tinha, roubava, sempre essa vida eu levava. E eu cheguei num ponto de depressão tão grande em querer cometer suicídio. Em uma revolta grande com a minha família de querer matar também minha mãe e meus irmãos.
vamos viver, tudo que vamos viver, Ele é quem sabe o motivo. Ele é quem sabe o motivo, Ele é quem pode dizer, Ele é quem pode dizer, Ele é quem sabe a verdade, Ele é quem sabe a verdade, Ele é quem mostra o caminho, Ele é quem mostra o caminho, e quem procura por Ele e quem procura não por vive Ele sozinho. não vive sozinho. Ele é o pão e o vinho, Ele é o pão e o vinho, Ele é o princípio e o fim, Ele é o princípio e o fim, Ele é o rei e o cordeiro, Ele é o rei e o cordeiro, Ele é o não e o sim, Ele é o não e o sim, Ele só quer alegria, Ele só quer alegria, risos e felicidade, risos e felicidade, e paz na terra aos homens, e paz na terra, de boa vontade. de boa vontade. Vamos cantar parabéns pra Jesus, comemorar parabéns pra Jesus, nos abraçar nessa noite feliz, em que o amor acendeu sua luz. Vamos cantar parabéns pra Jesus, comemorar parabéns pra Jesus, nos abraçar nessa noite feliz, a estrela guia do céu nos conduz. Parabéns pra Jesus. Exatamente aqui, 21 anos atrás, praticamente metade da minha vida, eu encontrei os jovens que se drogavam. Não podia imaginar que através desses nossos encontros durante 2 meses, a minha vida ia mudar e a vida de todos eles. Hoje estou sozinho aqui, mas sei que a maioria deles estão com a sua vida mudada, como também a minha. Quando eu voltava do meu trabalho para casa ou vinha da igreja, eu passava por uma esquina onde muitos jovens se encontravam para se drogar. Era um grupo de 20. E como todo mundo, eu passava longe, com medo. Eles drogavam-se na frente de todos. Era um ponto onde também se encontravam para vender a droga. Mas ao mesmo tempo, olhando para esse grupo, vinha no meu coração o desejo de fazer a experiência mesmo daquele amor gratuito. Mas como superar o medo? Eu não sabia nem como chegar até eles. E o que me ajudou foi o costume que nós tínhamos na paróquia, junto com o Frei Hans, de escolher uma frase do Evangelho para colocar em prática. E naquele período, nós estávamos vivendo aquela frase de São Paulo: fiz-me fraco com os fracos, fiz-me tudo para todos. Foi essa frase que me deu a coragem de me aproximar de um desses jovens, lá naquela esquina. Eu o cumprimentei e pedi a ele se ele podia me ensinar a fazer uma pulseira de artesanato que eu descobri que ele sabia fazer. E ele ficou surpreso na hora e me convidou para ir na sua casa. E enquanto ele me ensinou a fazer aquilo que ele sabia, ele me contou toda a sua vida. E no final ficamos 2 horas juntos. Ele me agradeceu e me disse: eu quero te dizer uma coisa, pela primeira vez na minha vida eu sinto que eu encontrei um amigo de verdade. Aquelas palavras dele ficaram no fundo do meu coração. Eu saí da casa dele com uma alegria que poucas vezes na minha vida eu tinha experimentado. E depois desse dia, ele me levou para conhecer todos daquele grupo. E um dia eu estava na missa com o Frei Hans, e naquele dia a frase do Evangelho era: pedi e recebereis. E o Frei disse uma coisa que me tocou muito. Muitas coisas deixam de acontecer na nossa vida porque nós não pedimos. Aquilo me tocou profundamente e eu pensei: Deus, por que não um desses jovens para você? Não para mim, para você. Uma semana depois, passando pela esquina, me encontrei com Antônio, um dos membros desse grupo, que pediu para que a gente conversasse em separado. E nessa conversa, ele chegou para mim e disse: Nelson, faz uma semana
que eu não me drogo, que eu não coloquei um cigarro de maconha na boca. Eu não quero mais ver a minha mãe sofrendo, não quero mais chegar em casa e vê-la chorando. Eu tomei uma decisão de deixar, mas sinto que sozinho eu não vou conseguir. Eu não posso me esquecer do olhar dele e do desejo que ele manifestou de querer deixar essa vida, só que eu não sabia para onde levá-lo. Mas entendi claramente que se ele queria conquistar essa liberdade, deveria ser através das suas próprias forças, com a ajuda de Deus. E convidei ele para participar junto conosco na paróquia, na missa junto com o Frei. E ele veio. E a partir daí começamos a nos encontrar todos os dias com o Frei na paróquia. Você lembra desse nosso encontro? Foi o festival de música que nós fizemos. Pois é, tá eu, Ademir, né? Porque no fundo, o Ademir foi uma peça muito fundamental do nosso encontro, né? Porque eu acho que se não fosse esse contato com ele, né, você não chegaria, né, É certo de que Deus tem um plano para a vida de cada um, né? Talvez não de uma forma, talvez de outra, mas pela vida que eu levava, de uma coisa pode ter certeza, eu não estaria mais nessa vida, sabe? Esse momento entre nós que agora não estaria acontecendo. Não, pra dizer a verdade para você, como foi apresentado por um dessa esquina, né? Por um dos nossos ali, então a princípio para nós era mais um que tinha chegado naquela esquina para comprar droga, porque era um ponto de tráfico, né? Mas só que depois a gente percebia que você não falava a nossa linguagem. Você era aquele jovem da minha idade, né? É diferente. Não falava gíria, não falava nada. Depois que ele apresentou, eu fiquei completamente deslocado. Não sei se você sentiu, assim. Deslocado. Se sentava, se falava, com quem falava. Sim. Não, eu imagino que seja uma experiência única, porque imagina uma pessoa que nunca, no seu caso, né, nunca passou pelo problema, se de repente se vê no meio da gente ali, com todo aquele lado do mundo. Você lembra do Vicente? Quer dizer, ele já morreu, né? Foi assassinado, né? Mas eu e Vicente, o Ângelo, a gente te observava. Né? Eu falei, nossa, você lembra que o nome Maninho foi ali, surgiu por nós, primeiro porque você nos chamou de Maninho, né? E depois que ficou caracterizado em você esse apelido porque a gente sentiu, nossa, mas o cara é diferente, ele, né? É uma pessoa que vem aqui para ser amigo da gente, não vem aqui para... E depois nós descobrimos que você fazia parte da paróquia, onde o Frei vivia, né? Acabamos de chegar da África, de Moçambique, onde estávamos fazendo uma experiência com o governo de Moçambique. Depois de 1 ano e meio lá, estamos chegando e encontrando o nosso filho, o Nelson, aqui com uma experiência que em parte nos preocupou pelo motivo dele ter apenas 19 anos, mas, ao mesmo tempo, aconselhado e orientado pelo Frei Hans, nós o aceitamos e decidimos já, temos a impressão que podemos até ser útil nesse trabalho junto com ele. Ele diz que já ganhou uma chácara em Santa Edviges para iniciar esse trabalho de recuperação com esses 6 jovens que encontramos aqui dentro de casa. Podemos, nesses dias, fazer essa experiência de convivência. E realmente está sendo uma experiência muito válida, porque chegamos a até preparar panelões de sopa para os 6 marmanjos que estão sendo recuperados. E eles, nessa fase de desintoxicação, comem muito, mas nós estamos preparados e nos sentimos bem
em ajudá-los nesse ponto. Não demorou muito, eles mesmos disseram, Frei, vamos morar juntos. E assim nasceu a primeira casa. Não tínhamos casa, alugamos uma casinha e o Nelson, junto com eles, começou. Foi muito interessante. Foram meses de grandes descobertas. Vimos juntos como o Evangelho é verdadeiro. Mas também tem que dizer, não é tão simples. Porque mesmo se a gente vive o Evangelho, o mundo existe, com todas as suas atrações. Eu me lembro uma vez, estava na igreja, chegou Nelson, todo triste. Eu disse, como? Que tem? Que houve? Ele disse, Frei, todos foram embora hoje. Eu disse, mas como? Por quê? Eles tinham vontade de sair, um começou a namorar. Depois eu perguntei, Nelson, Deus também foi? Ele disse não. E assim recomeçamos. Chegaram outros, também eles, alguns voltaram. E com o tempo descobrimos como realmente a fidelidade ao Evangelho faz a gente ser uma pessoa nova. Já fazem muitos anos. Ninguém se lembra quando aquilo começou. Sempre na mesma hora da noite. Uma multidão de pássaros brancos cobre as margens do rio em Guaratinguetá. Uma cidade que fica no meio caminho entre São Paulo e Rio. Nessa região, considera-se que são as almas dos pecadores mortos, sem se terem confessado, que voltam para ver os vivos, para lhes pedir o perdão e orações de intercessão diante o nosso Pai. Um dia bateste em minha porta, prontamente atendi, mas assustei-me. Estavas tão cadavérico, suarento, eram tantas tuas chagas que afastei-me. Não posso rejeitar-te, pensei, era Jesus nos discriminados, afastados da sociedade, excluídos e pisados. Quero abraçá-lo como Francisco, quero abraçá-lo como Francisco, dizendo que o amor não é amado, o amor não é amado. Jamais o deixarei, quero vê-lo aceito por todos, revigorado, recuperado, vivendo dignamente, inserido em nosso meio e mais amado, inserido em nosso meio e mais amado. Inserido em nosso meio e mais amado. Então eu precisava urgentemente de ajuda, né? Não conseguia mais viver sem a droga. Aquilo pra mim era como não conseguia acordar, não conseguia dormir, ter que usar drogas. Depois, quando
eu senti essa necessidade mesmo de querer uma ajuda, de precisar mudar de vida. Eu pedi ajuda para minha avó, para as pessoas que estavam ao meu redor. Eles me indicaram a fazenda. Né? Mas não é que eu queria, né? Eu precisava. Quando eu cheguei na fazenda, eu não acreditava em Deus. Eu não sabia trabalhar, eu não fazia nada. Então quando eu cheguei era difícil, porque eu não tinha ânimo, não tinha motivação para acordar todo dia, não tinha motivação para... Mas a primeira vez que eu vivi a palavra, que eu me lembro, foi quando essas pessoas que queriam me assassinar, né, que queriam me matar, entraram dentro da casa da minha avó e agrediram ela fisicamente. Eu tinha 1 mês e meio na fazenda. Quando eu recebi a notícia, eu queria ir embora. Eu falei, não, eu quero que me matem, mas que não façam nada com ela. Mas depois eu pensava, mas se eu acreditar que Deus faz, que se eu fizer bem minha parte aqui, Ele vai fazer bem a dele lá, então isso vai me ajudar. Então foi o que me deu força. A partir desse momento eu comecei a acreditar. Eu comecei a acreditar que cada copo de água que eu dava para alguém era a minha recuperação. Comecei a acreditar que cada texto que eu rezava, que cada dia que eu acordava, que cada trabalho que eu fazia era a minha recuperação. Então foi a partir daí que eu comecei a mudar. Porque até então era tudo muito rotina. Acordava, né? Depois fazia as coisas, dormia. Não tinha um ânimo, né? Eu demorei demais para conhecer a palavra, sabe? 1 mês e meio. Mas é como se Deus dissesse para mim, olha, precisou acontecer uma coisa séria para que você acreditasse. E com 1 semana meu pai apareceu na minha casa. Depois de muitos anos que eles se separaram, apareceu de novo na casa da minha mãe e me ofereceu uma ajuda de vir para a Fazenda Esperança. E com mais 2 semanas eu ingressei na fazenda. Na primeira semana na fazenda briguei, toquei fogo, muitas coisas erradas eu fiz, fumei cigarro escondido. Mas o fato deles acreditarem em mim e me dar sempre uma nova oportunidade me fez enxergar, né, o que eu estava vivendo. E o fato que Deus eu não conhecia. Eu fui batizado, fiz primeira comunhão, sempre estudei em colégio de padres, Mosteiro de São Bento, Colégio da Providência. Mas não conhecia Deus, não sabia o que era Deus. Aqui na Fazenda da Esperança, a gente descobre que Deus está no meu irmão, que eu ou você é um tabernáculo vivo, onde vive Deus. E isso para mim foi um espanto, de que ter servido meu irmão. Então isso me encantou na fazenda, né? Esse querer bem as pessoas, sem querer ter nada em troca. Isso eu já sentia, mas no mundo isso era oprimido, isso não é o que conta. Então isso me deixava triste, porque eu sempre gostei de respeitar as pessoas, de sorrir, de abraçar, de dar o melhor, de doar, e isso não é reconhecido. E na fazenda você tem um espaço para poder amar, para poder servir, você aprende o valor. Agora, o momento de minha conversão na fazenda foi o rosário. Eu não suporto oração. Até hoje eu tenho uma grande dificuldade com a oração. Para mim é mais fácil trabalhar o dia todo servindo, alimentando, cuidando, do que parar e orar. Silêncio, fazer silêncio. E eu na fazenda, eu muito nervoso, ninguém podia falar comigo, eu já queria agredir alguma coisa. Então eu sempre estava fora do grupo. Se o grupo estava ali, eu estava para o outro lado. E todo dia a gente ia para a missa, nas Pedrinhas, e a casa fica a 3 quilômetros do local da missa. Então eu tinha que ir caminhando. E época de final de ano chovia muito. E tem uma palavra do mês, do ano de 2000. Orai e vigiai, vigilância do amor. Essa era a palavra do mês. E todo mundo ia rezando o rosário até a missa. E eu não conseguia. Eu ficava muito nervoso porque eu tinha que rezar o rosário de manhã e rezar para ir na missa. Para mim igual era, estar ali, estar fora. O fato é que eu queria livrar das drogas, mas não sabia como. E um dia eu caminhando para a missa, eu me recordei, me lembrei quantas vezes eu usei droga, na chuva, no frio, o que eu fazia para poder usar droga. E eu pensei comigo, por que não rezar esse rosário nesse dia? E pedir a essa Virgem Maria,
a esse Deus que me ajuda, esse Jesus, né? E fiz a experiência. E comecei a rezar o rosário só. E ao mesmo tempo eu chorava porque estava me lembrando dos momentos de dificuldade que eu passei. E quando eu cheguei na missa, parecia que meu peito estava rasgado, aberto estava meu peito, entende? Eu compreendi o que se falava, eu entendi a mensagem e parecia que tudo que tinha ali era para mim, uma coisa pessoal. Parece que todo aquele lugar foi feito só para o Eduardo, não foi feito para outras pessoas. Para mim foi feito. Eu cheguei na Fazenda da Esperança carregado. Eu não aguentava andar. Me lembro que eu cheguei na época com 60 quilos, magro, desidratado. Hoje eu tenho 100 quilos, graças a Deus. E cheguei muito mal. E ele falou para mim que eu ia ficar só 2 dias na Fazenda da Esperança. E eu perguntei a ele, aqui não é a casa de Deus? Ele falou, então você fica. Levei um susto porque quando eu cheguei ele falou que me amava. Eu falei, esse cara é maluco, me amar, um cara que só usa droga, usando droga durante 15 anos. Mas eu não sabia o que era isso. E eu quero confessar com bastante clareza, verdadeiramente, que antes de eu botar o pé dentro da Fazenda da Esperança, Deus para mim era nulo, não existia. Eu falava de Deus, mas para mim Deus não existia. E foi a maior decisão da minha vida. Eu costumo ser bem radical, né, que meu filho, eu vi o nascimento do meu filho, eu vi a morte da minha mãe, mas o maior momento da minha vida foi eu ter tomado a decisão de fazer parte da Fazenda da Esperança, que é a minha família. E na Fazenda eu descobri a conversão. Essa conversão, ela modificou minha vida, o meu modo de viver completamente. Foi Deus, né? Essa conversão, esse amor que a Fazenda diz, que pede, que atua. A Fazenda ama o próximo sem querer nada em troca, né? E é exatamente esse motivo, para mim, é a conversão. É você amar o próximo sem querer nada em troca. Você ajudar o próximo sem querer nada em troca. Eu vivi isso concretamente, porque quando eu cheguei na Fazenda, foi o que eles fizeram comigo. Para nós, voluntários, e para mim, eu sempre me perguntava a respeito do futuro. Vou ser padre? Vou casar? Vou ser religioso? O que fazer? Mas eu sempre tinha no meu coração aquela frase de São João que dizia, quem me ama, eu me manifestarei. Não era necessário, para fazer essa experiência, ser sacerdote ou me casar. Mas eu poderia ser completamente livre para viver a paternidade em relação a essa juventude. Alguns amigos meus me disseram que eu não iria ficar muito tempo sozinho. E é isso que eu experimento hoje. Aquela frase do Evangelho que diz, quem deixar pai, mãe, filhos, campos, terra, sua pátria, até a sua própria vida, vai receber aqui na terra 100 vezes mais. E hoje eu experimento isso. Somos praticamente 200 irmãos e irmãs que decidiram entregar a sua vida totalmente a Deus, alguns como sacerdotes, outros como casados, e outros como eu, que não é casado, não é sacerdote, vive plenamente livre, à disposição, e nasceu assim uma família que nós chamamos Família da Esperança. E aqui eu não preciso dizer muito, preciso amá-los como eles são. Estes dias um jovem me disse, passei no inferno, experimentei tudo que o inferno pode oferecer, mas graças à Fazenda consegui sair, fechei a porta e agora eu quero encontrar a porta do céu. Realmente aqui se trata de ajudar os jovens a encontrar-se a si mesmo, sua origem, porque cada um é feito para amar, e se eles começam a amar,
eles descobrem quem eles são. E aqui volta a alegria que Deus colocou no coração de cada um. Eles começam a ser felizes de verdade e começam a se lançar, pensar no outro e não pensar em si. E isto é o segredo da fazenda. Eu podia contar muitas histórias, mas só uma, para lembrar como é sério amar. Eu acolhi um jovem, ficou na minha casa muitos meses, comeu na minha mesa, amei ele, procurei ensinar as coisas, porque ele tinha nada, era da rua. E um domingo da festa da comunidade, onde entrou alguma coisinha de dinheiro que eu guardei no meu quarto fechado. À noite, já tarde, eu fui para rezar uma missa fora. Ele aproveitou este momento, rompeu a porta e levou tudo e foi embora. Naquele momento, quando eu vi, veio um sentimento de raiva, de ódio. Achei não é justo. Fiz tudo por ele e ele me rouba tudo. E no outro dia, quando chegavam os telefonemas, padre, pode pagar, eu não tinha o dinheiro. E o evangelho naquele dia era amar os inimigos. Como amar os inimigos? Não é justo. E vem sentimentos que você nem pensa que tem. De raiva tão forte que não foi fácil. Foram semanas que eu comungava e dizia a Jesus, me faz capaz de perdoar. E cada vez quando alguém precisava que eu pagasse, eu não tinha, me lembrei. E um dia a polícia me chamou, tinha pego ele. Então fomos para nos encontrar diante do juiz. Eu perguntei a ele, como está? Ele disse, muito mal. Eu disse, por quê? A polícia me bateu. Eu quis dizer, bem feito. Mas o amor não permite, o amor precisa superar. Depois de ter feito toda a audiência, eu fui para me despedir de todos, também fui ao encontro dele. Precisa entender, com a cabeça eu disse, eu tenho que amar. Mas o meu coração queria bater, tinha raiva. Então eu disse a ele, eu te perdoo, se você está amanhã na rua, pode voltar na minha casa. A casa está à tua disposição. E deu um abraço nele. Saía da sala do juiz, neste momento, uma alegria invadia meu coração que eu não sei explicar. Foi tão forte que eu disse, Deus, é possível amar os inimigos. E que permanece quando a gente ama é aquele que é eterno. Aquele amor é Deus. E o fato que te machucou tanto, falta de dinheiro, roubo, a traição, de não ter compreensão, tudo isso da parte humana desaparece. Mas não é fácil. Precisa morrer para ressuscitar. E esta experiência eu faço todos os dias. 30 anos que a gente não se encontrava, eu não sabia nada de todo esse movimento enorme da Fazenda Esperança. Naquela época, o senhor era seminarista. Seminarista, né? Não era padre ainda, não. Seminarista. Não tinha cabelo branco. Tempo bom. Falava bem português, mais ou menos, né? Naquela Até hoje, mais ou menos. Bem só no céu. És o caminho, a verdade e a vida. És o caminho, a verdade e a vida. Meu coração se encheu de alegria. Meu coração se encheu de alegria. Quando tu a mim manifestaste. Quando tu a mim manifestaste. Na dor te encontrei. Na dor te amarei, na dor te encontrei, na dor te amarei. É
verdade. Quantas dores também se passam na vida, né? Mas basta ser fiel, né? Porque o resto tudo depois se transforma também em amor, né? Verdade. A dor é uma passagem também. Menos eu experimentei isso muitas vezes. A dor que parecia grande, depois se transforma e no fim que fica o amor. A dor passa. Por isso que os amigos se reencontram depois de longo tempo e parece que nunca se separou. É verdade, é verdade. Foi o que eu senti. E mais ainda, eu encontrei gente aqui na Fazenda Esperança e em 2 dias, amigos que parece que eu tenho já esse amigo há 40 anos. É uma unidade que se realiza imediatamente, porque todos se colocam. Hoje alguém falou de ti com palavras tão lindas e eu redescobri no teu silêncio profundo e eu quis fugir do mundo pra me encontrar em ti. A minha alma almejava desejos infinitos com sede de amor. E assim eu fui vagando na firme esperança de um dia te encontrar, de te encontrar, de te encontrar, de te encontrar, de te encontrar. Eu posso dizer na minha história, Deus está presente sempre, sempre, sempre. Sem Ele, impossível imaginar. Por exemplo, nossas fazendas, hoje são mais de 43 no mundo, mais de 1.300 jovens só no Brasil. Todos querem comer, todos querem beber, todos precisam se vestir. As casas, as estruturas, tudo isso custa. E nós não temos. Eu não tenho. Então, cada mês a gente experimenta a providência de Deus. Experimenta como Deus encontra o caminho para ter solução para todas as despesas. Para todos. Ele faz maravilhas. Tudo isto que aconteceu aqui em 24 anos é impossível a uma pessoa humana de realizar. Mas com Deus, tudo é possível. E também chegou meu tempo de eu ir embora. Devendo R$5.000 na Rocinha, de droga, devendo a traficante. Medo de vir para a Rocinha, mesmo com a conversão. Mas fui em cima do Nelson e abri meu coração para o Nelson. Falei, Nelson, estou devendo na Rocinha e não posso voltar para a Rocinha. Então o Nelson falou, maninho, vai para a Rocinha. Confesso a vocês que eu falei, Nelson, falei para ele não, pensei, Nelson, você é maluco. Voltar para a Rocinha devendo a Deus e o mundo, todo mundo. E eu vim. E eu quero dizer para vocês que quem é verdadeiramente convertido pode entrar e sair em qualquer lugar, que não vai acontecer nada. Hoje eu faço esse apelo. Você que usou droga na sua área, na sua favela, no lugar de origem onde você usou droga, volte para dar testemunho. Se você se converter, volte e dê esse testemunho de fé, de amor e de esperança, porque muitos vão querer saber como é que você conseguiu. E você vai falar da Fazenda da Esperança. É o que está acontecendo na minha vida atual, aqui dentro da comunidade. Para mim não existe droga dentro da Rocinha, não existe álcool. Vivo uma vida normal e tranquila. Mas claro, na presença de Deus. Preciso ser fiel a Deus. Já são 21 anos que tudo começou. Nessas terras, quando ainda com 21 anos de idade, encontrei estes jovens, encontrei Frei Hans,
e descobri o amor e a resposta que eu tinha para aquela pergunta que há tantos anos eu tinha feito: será possível que nós podemos encontrar uma vida que possa ser vivida realmente com alegria, com felicidade? No evangelho que eu li hoje, onde Jesus falava aos seus discípulos: um pouco de tempo vocês ficarão tristes, mas eu vou vê-los de novo e a alegria de vocês vai ser muito grande. E ninguém vai tirar mais esta alegria. No meu coração eu sempre tive o desejo de dar essa alegria para muitos jovens, muitas famílias, muitos homens, muitas mulheres. E você, Senhor, me ensinou que deixando meu pai, minha mãe, minha família, meus irmãos, a minha terra, eu poderia ganhar 100 vezes mais. Hoje eu tenho muitos irmãos, muitas terras. Estamos chegando em muitos países e nos encontrando com muitos que também querem viver essa vida e experimentar essa mesma alegria. Por isso eu te agradeço, Senhor, porque em todos esses 21 anos você me demonstrou assim que é possível realmente encontrar a verdadeira alegria quando amamos todos aqueles que passam ao nosso lado no momento presente da nossa vida. Como eu gostaria que você me desse uma voz, um olhar, uma luz que pudesse brilhar para todos os cantos desta terra e muitos pudessem conhecer esta luz, essa tua voz, muitos pudessem ver você ressuscitado como os discípulos seus viram há 2000 anos atrás. Muitos viram. Eu acredito que também agora, através desses meus irmãos que estão vendo junto comigo, vão ver essa experiência. Não posso deixar de me lembrar que aqui nessas terras, Antônio, Beto, Ângelo, Ademir mudaram a minha vida, a vida de Frei Hans, e depois deles nós acreditamos porque outros jovens não podiam conhecer essa nossa vida. Eu sonhei junto com eles. O mundo poderia conhecer a nossa alegria, poderia ver essa presença de Deus que nós experimentamos aqui. E isso aconteceu. Mais de 1000 jovens conheceram essa nossa vida e encontraram-se com Cristo ressuscitado, deixaram a droga, encontraram a verdadeira felicidade dentro do seu coração. Se realizou o sonho que nós, um dia, como poucos, éramos poucos, sonhamos juntos. O sonho de que o mundo pudesse conhecer esta nossa alegria. Cristo entre nós transformou a nossa vida e está transformando a vida de milhares de pessoas. Isto me custou muito aprender, deixar Deus ser Deus. Eu, como alemão, queria fazer as coisas, mas muitas vezes não deu certo. Mas quando Deus começou a entrar na minha vida, me pegou na mão e Ele fazia diferente do que eu queria, aqui tudo deu certo. Quero agradecer a Deus por esta firmeza que Ele tinha na minha vida, a coragem de me tirar tudo, família, pai, mãe, irmão, a coragem de me transferir de um lugar para outro, para eu poder ser livre para amar Ele. E depois quero agradecer, porque no fim Ele me deu muito mais do que eu tinha deixado. Como é bonito amar o próximo, viver para Deus, viver para os outros. Esquecer de si mesmo. Quando a gente se esquece, parece aqui começa a liberdade. Isto é nossa vocação. Voar, amar, experimentar esta alegria, esta liberdade, experimentar a grandeza de Deus. Em Deus não tem limite, não tem nacionalidade, não tem cor, não tem religião, não tem nada que nos pode separar em Deus.
Eu digo aos nossos jovens, se vocês ficam unidos juntos, o mal não pode vos pegar. Mas sozinhos, vocês são muito, muito fracos. E o mundo hoje engole aqueles que estão sozinhos. Por isto, a fazenda é um lugar onde eles podem ficar durante muitos meses juntos, aprender, viver do próprio trabalho, trabalhar mesmo para se sustentar e, no mesmo tempo, viver em família, jogar juntos, brincar, ler, colocar em comum as experiências e a espiritualidade. Todos os dias rezam, façam meditação e colocam em prática uma frase do Evangelho. Esta é a nossa vida da fazenda. Muito simples, mas bonito. Todos nós podemos amar. E isto, para mim, é o milagre das fazendas. O milagre que Deus nos inspirou a viver na simplicidade, mas radicalmente amando. E assim as fazendas crescem. Em poucos dias vamos para México, Guatemala, para a Argentina e também outros países já estão nos convidando. O continente da África está esperando. Onde tem drogados, onde tem pessoas dependentes também do álcool, nós queremos ajudar. O rosto sofrido me fez refletir. Busquei a resposta que estava bem ali. Um rosto sofrido, corpo mutilado. Eu vejo o Senhor Jesus desfigurado. Um rosto sofrido, semblante infeliz. Oh não, tocou meu coração. Uma voz me diz: amai, amai, amai. Ouço esta voz que diz: somente o amor constrói o novo dentro de nós. Amai, amai, amai. Ouço esta voz